Se o fim for bom, vale qualquer coisa? Pode fazer qualquer bobagem pensando em que no fim vai dar certo e todo mundo vai lucrar ou gostar? Pode simplesmente inventar, depois conserta? Ou seja, existe mentira do bem? Você vai saber disso daqui para frente. Você sabe que Jesus fez uma profecia que de fato era uma determinação divina. Qual era? Ou qual é? Porque ainda está vigente. A palavra de Jesus foi: não há nada que tenha sido dito às escondidas, nos esconderijos, nos recônditos, a baixa voz, que não será propagada dos telhados, para todo mundo ouvir. E quando Jesus disse isso, ele estava nos alertando de que não adianta criar traminhas, criar conluios, não adianta criar maracutaias, que tudo vai ser revelado. Por quê? Porque Deus, a Trindade, tem um método. E o método de Deus é a verdade. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade. O método de Deus é a verdade. Para Deus, não é possível amar sem dizer a verdade. Quem ama, diz a verdade. Quem quer o bem, diz a verdade. Quem quer promover o bem, age a partir da verdade. O nome disso é caráter. Caráter. A Bíblia diz que Deus é um Deus Pai das luzes, que na Trindade não há variação, não há sombra de variação. É sempre a verdade. Por uma razão muito simples. A Bíblia diz que é na luz de Deus que nós vemos a luz. Portanto, tudo virá à luz. Tudo virá à tona. Tudo vai aparecer. Deus garante que vai haver juízo. O que as pessoas se surpreendem é que elas acham que o juízo é só no fim, que Deus não tem juízos na história, mas Deus tem. E sabe como é que começa o juízo de Deus na história? Trazendo a verdade à tona. Nós estamos assistindo este espetáculo agora no Brasil. A vinda da verdade à tona. Do que foi dito nos esconderijos, nas alcovas, no meio das tramas, aquela conversinha de quem parece que não quer nada, mas quer tudo. Aquela certeza de que ninguém vai descobrir. Isso me lembra de dois meninos que foram cortar o bolo antes da festa, e aí eles descobriram onde é que o bolo estava escondido, e se esgueiraram, e chegaram lá, e aí quando estão os dois frente a frente com o bolo e vão cortar o bolo, um deles diz: agora só estamos nós e Deus. Uau! Acabou a graça. Só estamos nós e Deus, a Trindade.
Deus disse que todos nós daremos conta de toda conversa ociosa. Sabe o que é conversa ociosa? É quando você usa da palavra, que é o meio de comunicação por excelência, para desprezar o outro, para zombar da sua dor, para rir da sua angústia, para rir quando deveria estar chorando com ele. Isso é palavra ociosa. A Bíblia diz que toda palavra ociosa será julgada. Então, o espetáculo é: Deus vai pôr isso no holofote. Vai vazar, porque Deus vai vazar. E esse é o ponto. Existe mentira do bem? Não. Não é possível. Do bem, só a verdade. Pois é. Vale qualquer coisa quando você quer fazer o bem, o fim justifica o meio. Estou com uma ideia, não é legal agora, mas vai ser legal amanhã, prejudica o pessoal aqui, mas depois todo mundo vai gostar. Isso, como é que é isso? Isso é um absurdo que nós estamos vivendo. Eu queria falar do Glenn. O jornalista, o jornalista do Glenn Intercept. Que está colocando no telhado um monte de coisa que estava... Está cumprindo a profecia? Está cumprindo a profecia. Né? Estava tudo escondidinho e ele foi lá. Eu conheci o Glenn na Flip de Paraty em 2014, quando ele falou, lá ele foi falar sobre a questão lá do Snowden. Sim, né? E quando mostrou para o mundo o que estava acontecendo. Mostrou para o mundo o que acontece nos porões da CIA, da NSA, do governo norte-americano. E, assim, eu considero, honestamente, uma bênção que esse moço está aqui no Brasil. É mesmo. E está fazendo aquilo que a gente desconfiava. Desconfiava, mas não tinha como saber. Porque não tinha mídia para isso. Não tinha mídia para isso. A mídia... Eles estavam combinando o jogo entre o Ministério Público e o juiz para trazer as testemunhas. E os grandes jornais, né? E os grandes jornais. O jogo combinado para tirar o Lula, para prender esse, para prender aquele, prisão, condução coercitiva, um monte de coisa quebrando a lei. E a Constituição. Seja, é um acordo com o judiciário e tudo. Tudo. O grande acordo nacional. O grande acordo nacional. Então, conquanto a Operação Lava Jato esteja lidando com coisas importantes e reais, os fins não justificam os meios. Pois é, esse negócio de corrupção, você vai resolver com mais corrupção, é isso? Eu creio que nós estamos entorpecidos pela... muitos filmes que nós vemos que o herói ele tem que se tornar muitas das vezes o vilão para que a justiça venha à tona. Isso tem alcançado muitos corações, inclusive dos nossos irmãos, e tem isso por verdade, deixando as escrituras de lado e pegando aquilo que a tela do cinema tem demonstrado para a gente. Tem até um justiceiro que sai matando todo mundo e diz que é bom, né? Exatamente, é verdade. É verdade. Eu lembro-me do filme Batman, Cavaleiro das Trevas. E que nesse filme, na realidade, quem vence é o Coringa. Quem vence é o Coringa. Que o objetivo do Coringa qual é? É pegar aquele que era o melhor da cidade e transformar ele no maldoso. Um bandido, no malvado. Então a corrupção só gera corrupção. Não dá para acabar com a corrupção corrompendo. Não existe a menor possibilidade disso. Nós não temos... não podemos contra a verdade, senão pela verdade. Isso. Esse é o texto. Esse é o texto sagrado. E a verdade está vindo à tona e os caras já até ameaçaram de criar algum problema para o Glenn, como você, esse jornalista americano, né, de nacionalidade americana.
e que está fazendo um trabalho extraordinário. Ou seja, essa reação desse governo que está sendo incriminado, porque, claro, o alvo principal, que é o ex-juiz, parece que estava mancomunado com o governo vigente. E agora o governo começa, inclusive, a Botá-lo de lado. ameaçar, botar do lado e ameaçar a imprensa. Como é que é isso? Não é esse o papel mesmo da imprensa, de cumprir a profecia de que o que foi dito no esconderijo tem de aparecer no holofote? Seria, mas a imprensa no Brasil tem lado, né? Ela não é imparcial, ela se vende como imparcial, mas ela tem lado, ela representa interesses tanto dos seus próprios empresários quanto das suas ligações políticas com a elite brasileira. Eles têm lado, eles passaram anos, décadas tentando destruir a figura pública do Lula e não conseguiram. Não conseguiram. Lula ainda vai sair de lá inocentado. Ele é resiliente demais, o bicho é bom. É verdade. E nós aqui somos cristãos. Ninguém está falando aqui que somos a favor da corrupção. O que nós estamos dizendo é que nós não podemos utilizar de uma arma maligna para tentar extirpar uma arma maligna. Nós não precisamos ser malvados. O mal não pode acabar com o mal. Né? Nós não precisamos ser malvados para acabar com o malvado. Por falar em malvado, tem hora que realmente dá vontade de chorar. É isso mesmo. De ver uma procuradora pública, um procurador, zombando da morte na família, da morte de um neto, da morte da esposa, da morte do irmão, e tratando isso com uma ironia e uma desumanidade. Eu falo, não é possível, é esse povo que está cuidando da lei, é esse povo que está cuidando da justiça no nosso país. Então dá muita tristeza. E aqueles crentes que dizem que esse negócio é castigo de Deus? Tá vendo como a mão de Deus pesou? E aí? Quando vemos aqueles que deveriam zelar pela lei, que deveriam ser imparciais, tratar um ser humano de uma forma como se ele não fosse um ser humano, porque essa é a realidade. Né? Eles agiram como se quem estivesse ali não fosse um ser humano, que não tivesse sentimentos. Isso não mexer com você, isso não mexer com o ser humano, não mexer com aquele que se diz seguidor do Cristo, isso é muito complicado. E aí me escandaliza. Deixar a emoção, o fígado, né, o ódio falar mais alto, devido à campanha contra uma pessoa, contra o Lula, contra um partido político, deixar que isso entre no coração a tal ponto que a pessoa não consegue mais enxergar a imagem de Deus na vida de uma outra pessoa. Isso, mas, gente, não foi a mão de Deus, então? Olha, eu fico mais escandalizado ainda de pensar que um menino como esse Dallagnol, crente batista, de uma igreja cujo pastor foi meu contemporâneo de seminário, e ele lidando com toda essa manipulação como se fosse um messias, um reizinho. Não! Alguém tem que parar e falar para esse menino, calma aí, moço, não é assim não, tem lei aqui, tem regra, tem Constituição e tem povo cobrando também. A gente vai cobrar. E olha, gente, esse negócio de que a mão de Deus pesou, Deus não é ruim como você, não. Você está pensando que Deus é ruim igual você, que ele é mau igual você? Não, ele não é não, ele é bom. Deus é bom. O tempo todo ele é bom. Não, isso chama-se morte, tragédia, dor. São as questões que sobrevieram à humanidade depois que nós rompemos com Deus. E aí, todo mundo tinha de chorar, não é? Porque Deus está chorando. Tá. Não é? Onde é que Jesus estava? No leito de morte do Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Onde Jesus estava primeiro? Não estava chorando?
não é o versículo mais contundente da Bíblia? Então, esse versículo contundente da Bíblia é: Jesus chorou. Vamos conversar mais sobre isso depois do intervalo. Então, gente, Jesus, essa figura maravilhosa, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, está lá, diante do leito de morte. O Lázaro está morto, aliás, diante do sepulcro, né? Ele já tinha sido sepultado. Jesus está lá, sabendo que vai ressuscitar o homem, mas ao invés de reagir baseado numa descarga de adrenalina, né? Tipo, opa, gente, para de chorar, porque eu vim aqui ressuscitar o homem, isso aí vai acabar agora e tal. Ao invés dele entrar nessa loucura irresponsável de não considerar a dor e o luto do outro, a Bíblia é contundente quando diz: Jesus chorou. Eu, inclusive, fico perplexo, eu fico pensando, meu Deus, como ele conseguiu ser tão solidário com a dor, mesmo sabendo que daqui a pouquinho a dor vai virar alegria. Mas ele não ousou trazer a alegria antes de chorar com os que choram. Ou seja, como é que a gente mexe com isso? Teve compaixão. Né? Teve compaixão. Ele se colocou no lugar do outro. E a outra coisa sobre tudo isso é assim: todo mundo é a favor de que os corruptos e os corruptores sejam responsabilizados no rigor da lei, tá certo? Certo. Agora, isso significa mentir? Pode. Isso significa destruir indústria, destruir emprego, destruir a construção civil, destruir a siderúrgica, destruir a indústria naval? Pode. Destruir o devido processo legal? Destruir o devido processo legal? Pode, isso pode. É isso aí. Ou seja, não é para responsabilizar o corrupto e o corruptor. O que os funcionários têm a ver com isso? O que a lógica da economia, do trabalho, da construção da sociedade tem a ver com isso? Então, tem uma dimensão que é a dimensão da nossa época, dimensão virtual, internet. Hoje a gente está vendo quantas democracias e quantos países, o próprio Estados Unidos, teve seu processo democrático deturpado, deformado por causa de fake news, por causa de mentiras que são colocadas e recolocadas por robôs, por militantes, e que depois fica como verdade. A velha história do Goebbels. Vai repetir, repete a mentira, repete a mentira, repete a mentira, um dia ela vira verdade. Isso. A nossa eleição foi assim. O Goebbels, gente, era o marqueteiro do Hitler, viu? Não fica pensando que é um cientista legal, não. Não é cientista legal, não. Ele era o marqueteiro do Hitler. E tem um filme que está aí em cartaz aí na Netflix, que acho que é Realidade Hackeada. É impressionante você ver o quanto a nossa realidade está sendo distorcida com mentira. Com mentira. E ele consegue mudar a eleição de um país com mentira. O que é conquistado com mentira vale? Provérbios 12:17 diz: quem diz a verdade ajuda a cumprir a justiça, mas quem dá testemunho falso está a serviço da mentira. E nós sabemos de quem ela é filha, ou seja, ela é produto de quem? Do nosso inimigo, do opositor a Deus. Qual é o nome do pai da mentira aí? O diabo, Satanás. Então o diabo está por detrás desse negócio. Então tinha um crente servindo ao diabo aí. Ele foi instrumentalizado. Tem um ele negócio, foi enganado, foi tem um negócio engabelado. diabólico quando alguém diz que queimada foi por ONGs. ONGs botaram fogo lá. E cadê prova?
Não, e que ONG faria isso? E que ONG que faz isso? Haja dinheiro para botar fogo nesse negócio. E eu creio que vai além dessa questão de vou querer acabar com a corrupção. Não é somente isso. Não é a motivação, eu creio que a motivação não é simplesmente o desejo que se extirpe a corrupção. Vai mais além. É a história do anjo caído novamente, do Lúcifer. É o ego absoluto. É o ego absoluto. A corrupção vai acabar, mas quem vai fazer isso acontecer sou eu. Meu nome que vai ficar na história. Então, as motivações que na realidade que eram legítimas, deixam de ser legítimas. E uma coisa que a gente precisa ter claro, gente, é que corrupção não acaba, porque corrupção é um desvio do caráter. Exato. É um desvio de caráter do ser humano. Todo mundo tem, mais cedo ou mais tarde, algum desvio de caráter. Não tem ninguém que possa tirar aí a pedra da inocência absoluta. Então, a questão não é a corrupção, é o corruptor e o corrompido. Então, a corrupção, que é um desvio de caráter, está aí, vai ter todo dia. O problema é que nós temos de enquadrar na lei o corruptor e o corrompido, o que se deixou corromper. O ponto básico isso é operar a lei. Tá certo? A lei. Isso é operar a lei. Que é a autoridade. Exatamente, que é a autoridade. Então, não é um negócio de correr atrás de um desvio de caráter. É operar a lei. Então, um promotor, um juiz, pode ser vingativo? Não. Pode manipular os fatos? Não. Então, o que a gente fala disso? Como é que você vai manter junto o acusador com o julgador? O acusador está no papel dele, Ministério Público, vai pegar os indícios e vai dizer, esse cara fez isso, e está errado, e ele merece isso, e pede lá para ser considerado réu. O juiz vai ouvir o outro lado, a parte, a defesa, e que agora o Supremo está começando a exigir que a defesa seja a última palavra. Mas era assim, não era? Era, mas de 2 anos para cá, deixou de ser, de 3 anos para cá, 2014, 2015, a defesa nunca sabia exatamente qual era a acusação e tinha que se defender no escuro. Exatamente. Eu sei que nós temos a nossa cultura, o jeitinho brasileiro de achar que as coisas só vão dar certo se nós fizermos a margem da lei. É muita burocracia, muitas questões, então isso só vai funcionar, aquilo que nós queremos só vai funcionar, mesmo que a nossa motivação seja boa, ou a nossa finalidade, o objetivo para que isso aconteça seja bom, nós, pelos meios legais, nós não vamos conseguir. Então, pela nossa cultura, o jeitinho brasileiro sempre determina que a questão é fazer isso acontecer. Não importa os meios. A questão vai ser justificada pela nossa finalidade, pelo objetivo. Isso está errado. E isso está completamente equivocado, está completamente errado. Isso é pecado. Pecado. Agora, há períodos na história onde a mentira prevalece. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui, por exemplo. A mentira, ela não é só no Brasil, em tantos outros lugares. Isso é um movimento mundial. Mundial. E às vezes só na próxima geração, depois de muita Parece luta... que o diabo contratou profissionais. Estão tudo lá na internet. E a gente tem de lembrar que tudo que nasce da mentira acaba sendo um inferno. Acaba sendo diabólico. A mentira não pode gerar o bem. A mentira gera fake news, que são notícias falsas. A mentira gera governos falsos. Porque se é mentira, e se foi mentira, você nem sabe no que foi que votou, porque era mentira. Foi promovido pela mentira, por isso que você não sabia de nenhum programa de governo e agora está assustado. Porque era mentira, não apareceu. A mentira só gera dor, crueldade e tirania. Não existe mentira do bem.
Por isso, nós agora vamos ter de enfrentar a mentira. E a única maneira de enfrentar a mentira é vazar a verdade. Muito obrigado, Glenn. Obrigado. Muito obrigado a todos os jornalistas que estão com você. Moços e moças corajosos, que em nome de Deus vazaram a verdade. Porque nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Guarde isso, meu irmão, minha irmã, porque é com você daqui para frente.